Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast A Hora do Lucro. No programa de hoje eu vou falar sobre lucro dentro da porteira. É exatamente sobre isso. Você que está chegando agora, junte-se a nós. Nós vamos conversar hoje sobre lucro dentro da porteira, sobre manejo, sobre genética, sobre nutrição. Eu sou Marcelo Souza, sou médico veterinário e eu ajudo produtores a ter lucro de 500 a R$1.000 com confinamento simples, com engorda feita no coxo de uma forma simples. E hoje nós vamos falar sobre isso então, sobre manejo, genética e nutrição. Você que está aqui hoje tem que saber que esse canal foi criado para ajudar produtores a ter lucro com engorda no coxo, a progredir com engorda no coxo, a trabalhar com pecuária de corte, buscando o lucro no coxo. Muito bem, então, por isso, hoje, se você que está chegando aqui com a gente hoje acha que não dá mais para ter lucro com pecuária, se você realmente acredita que não dá mais para ter lucro com pecuária, me segue aqui nesse perfil e acompanhe as edições, acompanhe os conteúdos, os vídeos, os ensinamentos, porque é justamente sobre isso que a gente trata aqui nesse canal, ok? Se inscreve aí no canal do YouTube também, ativa as notificações, porque cada semana, cada dia tem uma informação nova, diferente, que pode agregar, que pode ser o grande diferencial que você estava precisando trazer para a sua propriedade, para a sua fazenda. Então você que está aí buscando informação, você tem que ativar as notificações dos canais para receber os vídeos, porque hoje tem muita coisa rodando aí na web e só chega para você se você ativar as notificações, aí você fica sabendo de tudo. Então, hoje eu quero conversar com você que está aqui, que muitas vezes não sabe o que é que pode estar dando errado aí na sua propriedade. Ou melhor, você acha que realmente mudou tudo, que o frigorífico está apertando, que está mais difícil e que simplesmente esse é o motivo pelo qual não se consegue mais ter uma situação de lucro. Quero conversar com você também que já entendeu que tem alguma coisa errada. Então, uma coisa que precisa mudar, que precisa ser diferente para construir esse lucro com engorda, mas não sabe muito bem o que é que precisa mudar, qual é o ponto de melhoria. Hoje eu quero conversar com você. Para você que também, por outro lado, já faz, certo? Já entendeu, já sabe o que precisa mudar, já mudou e está aí construindo um lucro com controle, está monitorando a sua propriedade, está chegando aí na parte do controle e do monitoramento. E também para quem está aqui e já faz de letra, já faz confinamento há muito tempo, já faz engorda, já faz pecuária, vamos conversar um pouquinho sobre manejo, genética e nutrição. Como é que você pode usar isso ao seu favor para chegar numa situação de lucro, numa situação positiva, ok? E aí quando a gente fala em genética, começando a primeira parte dessa conversa, quando a gente fala em genética, em tipo de boi, tipo de gado, essa é uma conversa que chega demais para a gente aqui, é muito frequente essa dúvida que tira o sono de muito produtor para conseguir escolher o melhor tipo de animal para chegar no lucro, para chegar no resultado positivo dentro da propriedade. Então genética é isso, é essa escolha, esse tipo de animal, essa raça que esse animal teve, que vai levar esse animal a ter uma capacidade de ganho de peso, uma capacidade de rendimento de carcaça, uma capacidade de resposta no confinamento. Depois nós vamos falar também sobre manejo, que é o quê? É o dia a dia no coxo, é essa parte que depende das pessoas que estão envolvidas na operação, essa parte que depende muitas vezes do ânimo, que pode desanimar a turma. Manejo é uma coisa que pode desanimar a turma, porque pode ser feito de uma forma que se torna tão difícil ou talvez até impossível de chegar naquele resultado. Manejo é uma coisa que pode botar tudo a perder, que pode botar um bom trabalho do nutricionista que fez o trato, que pode botar uma boa dieta de entregar animais bons, pode impedir, o manejo pode impedir que animais bons entreguem resultado positivo. Para você que está aqui com a gente hoje, qual desses 3 pontos é mais importante para garantir o lucro, para garantir o resultado positivo? Manejo, genética ou nutrição? E talvez você possa ter pensado assim, João Dia, Marcelo, tem que ter comida à vontade para engordar o gado. A realidade é essa. Para engordar gado, tem que ter comida à vontade, tem que ter pasto alto, tem que ter pasto alto para perder de vista, tem que ter coxo cheio de comida, tem que ter trato para engordar. E eu entendo que você pense isso porque sempre foi assim. A gente sempre entendeu e cresceu com essa ideia de que realmente precisa ter comida à vontade. E quando a gente tem muita comida, seja no coxo ou seja no pasto, realmente faltar não vai. Vai com certeza encher a barriga do boi. Mas será que aquele tipo de comida é suficiente para chegar no lucro? Encher a barriga do boi é bom, mas e encher o bolso do produtor, que muitas vezes está aí e não consegue desempenhar bem, não tem uma sintonia entre esses fatores. E agora nós vamos entrar então um pouco em cada um desses 3. Mas antes eu vou dizer o seguinte, olha só, todo negócio tem um gargalo. O que é o gargalo? É aquele ponto desgramado que te impede de ganhar dinheiro. Pode ser um ponto técnico, pode ser uma situação, pode ser uma crença que você tenha, que às vezes a gente chama de crença limitante. Então, o mais importante é entender hoje para você qual que é o ponto limitante aí da tua propriedade para dar dinheiro de verdade. É aquele ponto que muitas vezes você não enxerga, você acha que está tudo certo, mas
aquele pontozinho ali é o que faltava arredondar para dar dinheiro na propriedade, ok? Então, meu amigo, muitas vezes a gente segura o investimento na propriedade porque tem um fator limitante que está impedindo o lucro e a gente não consegue detectar qual que é esse fator limitante. Então, quando você enxerga esse ponto fraco aí da sua propriedade, você volta para o jogo, seja no manejo, seja na genética ou seja na nutrição. Consegue procurar a solução que consegue te mostrar um horizonte ali de lucro, de realidade, de virar esse jogo. Então, em qualquer situação, em qualquer fase da pecuária, a nutrição é tudo, é importante. Ela vai possibilitar que aquela genética desempenhe o melhor ganho de peso possível. E é exatamente isso que acontece. Então, a genética influencia, influencia. Vamos caminhando já para o ensinamento de hoje, que cada um de vocês pode sair daqui, pode levar daqui, entendendo como é que combina a genética, a nutrição e manejo. Então, primeiro de tudo, a genética é claro que influencia, é óbvio que influencia. Hoje, tem muita coisa boa acontecendo de genética no nosso país. Esse país é um berço de gente inteligente. E tem muita gente que trabalha bem também. Então, a genética é muito importante. Ela vai dar a capacidade de ganho de peso do gado, de desempenho do gado, de acelerar esse gado. Muito importante a genética, por exemplo, para determinar o custo da engorda, o custo que eu vou ter para botar aquele animal gordo. E eu falei que uma dieta, ela tinha que ser capaz de gerar ganho de peso em qualquer tipo de animal, que eu tinha que escolher ou usar um tipo de dieta na engorda que fosse capaz de gerar ganho de peso em qualquer tipo de animal, dieta boa para qualquer tipo de animal. Mas acontece que muitas vezes o produtor acaba confundindo a dieta boa com a dieta barata. Quando a gente olha só para o custo e busca um custo mais barato, e olha que isso é natural da minha pessoa como ser humano, quando eu vou comprar uma coisa que não é por exemplo, uma especialidade minha, vou procurar um custo. E sem entender o quanto aquela dieta pode gerar de ganho de peso. Então a melhor dieta é aquela que é capaz de te conduzir ao lucro, que às vezes custa um pouquinho mais por dia, mas que no final do ciclo vai entregar mais resultado. É isso que acontece, é isso que uma dieta boa é capaz de fazer, de te entregar lucro. Beleza, então nós falamos de dieta, falamos aqui agora de manejo, falando de manejo. Marcelo, é muito complicado tratar de boi no coxo. E realmente isso foi verdade. E realmente isso pode ser um conceito que está aí enraizado, que está aí, vamos dizer assim, vai na cabeça de cada um de vocês que está aqui hoje. Porque tem que pôr muita comida, porque tem que ser capaz de produzir volumoso. E eu queria dizer, tem várias pessoas que já passaram por aqui hoje, algumas que ainda estão, que já usam um sistema que é mais simples de ser usado no dia a dia. Então o manejo é muito importante porque ele é feito por pessoas e são essas pessoas que vão gerar o lucro aí para você e na sua propriedade. Sem gente a gente não faz nada, sem uma equipe envolvida com o propósito da engorda a gente não faz nada. E a gente ajuda eles também quando a gente simplifica o dia a dia. E um sistema simples, ele permite o controle no dia a dia. E o controle é aquela parte que gera o lucro, que gera o resultado. Controle do que, Marcelo? O que é importante controlar num confinamento, no dia a dia, no manejo de um confinamento? Anota isso para você levar esse ensinamento hoje. Se você não entender, você me pergunta, eu explico de uma forma diferente, porque é o seguinte, o importante é saber quanto o animal está consumindo, quanto que é o consumo de matéria seca daquele animal, que é a comida que ele come menos a água que saiu daquela comida. Porque a gente sabe que quando a gente coloca mais volumoso que precisa ou usa o volumoso num tempo maior do que precisa, por exemplo, no coxo, a gente está levando um alimento que tem diferentes teores de umidade ou diferentes teores de matéria seca. E que as silagens, por exemplo, elas levam algumas fermentações indesejadas. Então a gente sabe que o volumoso ele é importante sim, e que um bom volumoso é importante, mas que talvez o fator que mais complique o lucro esteja exatamente aí dentro, considerando o manejo. Porque eu vejo muitas vezes uma receita que é um proteinado num pasto ou um silo com uma ração comercial, maneiras diferentes de tentar levar o animal até o peso do abate para fechar no resultado positivo. E tudo isso pode ser bom, mas eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quem é que sabe, na ponta da língua, quanto que você precisa investir para engordar uma arroba aí na sua propriedade? Quanto é o valor de uma arroba engordada? E eu vou explicar por que isso é importante. Esse é um número que te mostra se aquele confinamento, se aquela ideia que você teve de engordar aqueles animais vai realmente te entregar lucro ou não. E muitas vezes, sem saber esse número, quantos reais eu preciso para engordar uma arroba, muitas vezes eu tenho uma ilusão de que aquilo pode ser bom ou ruim. Muitas vezes eu penso que é um investimento muito alto que eu preciso fazer, ou você pode estar pensando isso, Marcelo, engordar é uma coisa que assusta. Engordar no coxo é uma coisa que assusta. É 4, 5 mil reais por animal que eu tenho que ter de dinheiro.
muito investimento me dá uma preocupação, porque eu não sei por quanto eu vou vender esses animais, não sei esse preço da arroba. Eu tenho dificuldade para conseguir um trato barato aqui. São situações que desafiam o dia a dia na engorda. E é justamente sobre cada um desses pontos que a gente trata aqui, porque a gente já sabe que fazendo passo a passo, se chega no lucro. Muitas vezes tem um outro conceito que eu preciso dizer para vocês aqui hoje, que é o seguinte: quanto mais comida você puser no coxo, mais o animal engorda? Não necessariamente. Existe um limite que ele consegue consumir por dia. Por exemplo, quando você coloca muito volumoso no coxo, encheu a barriga, é igual a gente. Encheu a barriga, o rumen lá manda uma mensagem lá, ó, para o cérebro dizendo assim: eu estou satisfeito, não come mais, para de comer. Aí esse boi deita, rumina. Dependendo da digestibilidade desse ingrediente, ele vai ter uma taxa de passagem, enfim, acontece um monte de coisa lá dentro do rumen do boi que pode fazer com que ele volte a comer mais rápido ou que ele demore mais para voltar a comer. Quando a gente escolhe um tipo de trato, e aí eu estou falando de dieta agora, para fazer com que qualquer tipo de boi, e aí eu estou falando de genética, consiga ter um bom ganho de peso, e aí eu estou falando de manejo, que eu consiga entregar essa dieta para esses animais, você está trabalhando os 3 pontos que são importantes, que trabalham em conjunto. Então, você que está aqui hoje, a gente tem uma missão, a gente segue nessa missão, segue trazendo pessoas aqui para trazer informação de qualidade, para te fazer enxergar que dentro da porteira dá para melhorar muito dentro da porteira, porque fora a gente já sabe a moagem que tá, né, de tudo quanto é lado, né, até na prova do Enem, né? Mas dentro da porteira tem como melhorar, tem como fazer essa conta, fazer a sua parte. Conte comigo, eu tô aqui, pode me seguir, pode apertar as notificações, conte comigo para fazer a sua parte dentro da porteira e eu também ajuda a fazer muita coisa fora da porteira, que é importante também, ok? Para contribuir com o nosso país. Medo de perder dinheiro todo mundo tem, mas quando o planejamento está sendo feito certo, a gente tem genética, tem manejo de nutrição, trabalhando ao nosso favor com qualidade, ok? Então você que está aqui hoje, que entendeu um pouco da importância desses 3 pontos de manejo, de genética, de nutrição, de entender o que vai ser feito, de entender a operação, não é sair fazendo de qualquer jeito, não é achar que sabe, às vezes tem conceitos que não funcionam mais, é muito importante parar, avaliar, entender o que está acontecendo na sua região, olhar o mercado. Eu gosto de falar muito disso, começa de trás para frente, começa olhando qual é o mercado que está aberto para você participar aí na sua região, qual o mercado que tem demanda, porque isso muitas vezes te dá uma dica do tipo de gado que você pode comprar, ok? Isso é muito importante, produzir bem é importante, mas e a comercialização? Às vezes a gente gosta de fazer cruza-angus, mas a oportunidade lá no interior de Minas pode ser o tucura. E de repente você pode fazer dinheiro de uma forma simples, com uma propriedade até pequena. Veja, não tem receita de bolo. Eu já estou terminando aqui hoje. Se você por acaso conhece alguém que está passando aí por uma situação de dificuldade, que faz tempo aí que está tentando ganhar dinheiro na propriedade, que faz tempo que não acha, não enxerga uma luz no fim do túnel, você pode mandar esse vídeo para ele, fique à vontade, compartilhe essa informação, fique à vontade para mandar para quem você achar que precisa entender um pouco de manejo, genética e nutrição, como essas coisas funcionam juntas para conduzir ao lucro.